Imagine trabalhar para alguém por anos, sendo totalmente invisível, até que um único erro de $5 a coloca cara a cara com seu chefe milionário na situação mais humilhante e misteriosa de sua vida. Marina Silva, a faxineira da mansão, jamais pensou que um encontro às cegas se tornaria a chave para desvendar o coração gélido de seu patrão e o segredo de um destino que os uniria para sempre. Inscreva-se para descobrir como o acaso uniu dois mundos que nunca deveriam ter se tocado. Marina Silva olhou pela última vez no espelho quebrado de seu pequeno quarto em São Paulo, sentindo como as borboletas em seu estômago dançavam sem controle. Aos 24 anos, ela nunca teve um encontro de verdade, muito menos um encontro às cegas organizado por um aplicativo. Suas mãos tremeram enquanto ela ajeitava o vestido azul marinho que sua amiga Patrícia havia emprestado naquela manhã. Minha querida, você tem que tentar pelo menos uma vez. Patrícia lhe havia dito com aquele sorriso maroto que sempre tinha. Marina suspirou, sabendo que ela estava certa. Ela trabalhava há 3 anos como empregada doméstica na mansão de Dr. Gustavo Ribeiro, um dos empresários mais reservados e respeitados de São Paulo, mas sua vida social era praticamente inexistente. Os domingos de folga, ela passava lavando sua própria roupa ou ajudando sua mãe na feira. Esta noite seria diferente. Esta noite, ela ousaria sonhar em ser escolhida por alguém. Ela pegou os R$5, que havia guardado, sua única fortuna, o que mal daria para uma água, e os guardou cuidadosamente em sua pequena bolsa. O vestido estava um pouco folgado, mas a cor destacava sua pele morena e fazia seus olhos castanhos escuros brilharem de uma maneira especial. Patrícia havia insistido em lhe emprestar também seus sapatos pretos de salto baixo, embora apertassem um pouco. "Ai, meu Deus, o que estou fazendo?" murmurou Marina, enquanto colocava um pouco de brilho labial barato que havia comprado na farmácia do bairro. Seu coração batia tão forte que ela pensou que sairia pelo peito. Ela conversou com Rafael, seu encontro misterioso, apenas por mensagens no aplicativo durante 2 semanas. Ele parecia gentil, trabalhador, alguém que poderia entender seu mundo simples. Ele prometeu levá-la a um restaurante bonito no centro, algo que para Marina soava como um sonho inatingível. Ela respirou fundo, pegou as chaves de seu carro velho e saiu de seu apartamento com uma mistura de pavor e emoção. Pela primeira vez em anos, ela se sentia bonita. Pela primeira vez em anos, ela tinha esperança. A viagem em seu carro até o restaurante. O portal dourado pareceu uma eternidade. Marina ligou o rádio para acalmar os nervos, mas até as canções românticas a deixavam mais ansiosa. Ela havia acordado muito cedo naquela manhã para terminar todas as suas tarefas na mansão do Dr. Gustavo antes da hora. Ela limpou cada canto daquela casa enorme com mais cuidado do que nunca, como se fosse um ritual de boa sorte. Durante 3 anos, ela trabalhou ali sem que ele mal a notasse, além de um bom dia ou obrigado. Gustavo Ribeiro era um homem sério, elegante, sempre focado em seus negócios e ligações importantes. Marina o admirava em silêncio, mas sabia que pertenciam a mundos completamente diferentes. Ele vivia cercado de luxo. Ela mal conseguia pagar seu aluguel. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, ela não podia imaginar que naquela noite seus destinos se cruzariam da maneira mais chocante. O restaurante apareceu à sua frente como um oásis dourado, com suas luzes quentes e casais elegantes entrando e saindo. Ela estacionou o carro, tremendo, checou seu reflexo no espelho retrovisor mais uma vez e sussurrou uma pequena oração. Rafael havia dito que a estaria esperando às 8h em ponto na mesa, perto da janela. Eram 19h55,
quando Marina empurrou a pesada porta de vidro do restaurante, sentindo imediatamente o contraste entre seu mundo e aquele lugar sofisticado. O aroma de comida gourmet e o suave murmúrio de conversas elegantes a envolveram como uma nuvem. As mesas estavam decoradas com toalhas brancas impecáveis e velas acesas que criavam um ambiente íntimo e romântico. Marina se sentiu pequena em meio a tanta elegância, mas tentou andar de cabeça erguida, como Patrícia havia lhe ensinado. "Com licença", ela disse timidamente ao garçom que passava. "Estou procurando a mesa perto da janela." O homem a olhou de cima a baixo com um sorriso cortês, mas avaliador, notando claramente que ela não se encaixava no perfil usual da clientela. "Claro, senhorita. Permita-me mostrar-lhe o caminho", ele respondeu com profissionalismo, embora Marina pudesse detectar um certo tom condescendente em sua voz. Ela seguiu o garçom entre as mesas, sentindo os olhares curiosos de outros clientes. Seu coração bombeava adrenalina pura enquanto se aproximava da mesa que mudaria sua vida para sempre. A mesa perto da janela estava vazia, perfeitamente posta para 2 pessoas, com uma vista espetacular das luzes da cidade. Marina sentou-se cuidadosamente, alisando seu vestido emprestado e colocando sua pequena bolsa sobre a mesa com discrição. Ela olhou para seu celular antigo. Eram exatamente 8 horas. Rafael havia prometido ser pontual, e ela queria acreditar nessa promessa mais do que em qualquer outra coisa no mundo. O garçom lhe ofereceu água, e ela aceitou, agradecida. Ela precisava de algo para acalmar sua garganta seca. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o copo, e ela tentou respirar fundo para se controlar. De seu assento, ela podia ver a entrada do restaurante, esperando ver surgir um homem de 30 anos, alto e de sorriso amável, exatamente como Rafael havia se descrito. Os primeiros 5 minutos voaram enquanto ela ensaiava mentalmente tudo o que queria dizer a ele. Ela queria falar sobre seu trabalho, seus sonhos simples, sua família no Nordeste. Ela queria ouvir as histórias dele, conhecer suas paixões, descobrir se realmente poderiam se conectar além das telas de seus telefones. A esperança brilhava em seus olhos como as velas que iluminavam sua mesa. Esta era sua chance de ser feliz, e ela não a desperdiçaria. Mas o que aconteceria quando os ponteiros do relógio continuassem avançando e Rafael não aparecesse? 8h15 se passaram como uma eternidade para Marina, que mantinha os olhos fixos na entrada do restaurante enquanto fingia revisar o menu. Seu coração, que havia acelerado pela emoção, agora começava a bater por uma razão diferente: a ansiedade. Talvez haja trânsito, ela murmurou para si mesma, agarrando-se a qualquer explicação lógica que pudesse acalmar seus nervos. O garçom se aproximou pela 3ª vez, perguntando se ela desejava pedir algo, e Marina respondeu com um sorriso forçado que ainda estava esperando seu acompanhante. Seus R$ 5 queimavam em sua bolsa, uma quantia que mal cobriria uma bebida em um lugar como aquele. Ela se permitiu sonhar. Acordada por um momento, Rafael chegaria pedindo desculpas, explicaria que teve uma emergência no trabalho, eles pediriam o jantar mais romântico de sua vida e conversariam até o restaurante fechar. Seus dedos brincavam nervosamente com o guardanapo de tecido, enquanto ela observava os outros casais desfrutando de suas noites perfeitas. Um casal especialmente elegante perto de sua mesa ria e brindava, e Marina sentiu uma pontada de inveja misturada com esperança. Logo, muito em breve, ela também estaria vivendo aquele momento mágico. 8h30 chegaram acompanhadas de uma sensação incômoda no estômago que nada tinha a ver com fome. Marina pegou seu celular e checou as mensagens pela 10ª vez, esperando encontrar alguma explicação de Rafael. A tela permaneceu vazia,
sem novas notificações, apenas mostrando sua última conversa da tarde anterior, onde ele havia confirmado o encontro com entusiasmo. Nos vemos amanhã às 8, linda. Mal posso esperar para te conhecer pessoalmente. Ele havia escrito, e aquelas palavras fizeram Marina dormir apenas 3 horas de pura emoção. Agora, aquelas mesmas palavras pareciam zombeteiras, como um eco cruel de esperanças que começavam a se desvanecer. O garçom passou novamente perto de sua mesa, desta vez com uma expressão menos amigável, claramente incomodado com a mesa ocupada que não gerava receita. Marina sorriu fracamente e pediu mais alguns minutos, sentindo suas bochechas queimarem de vergonha. Seu vestido emprestado, que a fizera se sentir bonita em casa, agora parecia uma farsa em meio a tanto luxo. As vozes dos outros clientes ficaram mais altas, as risadas mais estrondosas, como se todo o restaurante estivesse celebrando, enquanto ela afundava lentamente na humilhação. Às 9:15, Marina já não podia ignorar a realidade que pairava sobre ela como uma nuvem escura. Rafael não viria. Por alguma razão que ela não conseguia entender, o homem que havia preenchido suas últimas 2 semanas com mensagens doces e promessas de um futuro melhor havia decidido lhe dar um bolo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter, mordendo o lábio inferior até sentir o gosto metálico do sangue. Não vou chorar aqui, ela repetia mentalmente como um mantra. Não vou dar a eles o prazer de me ver desmoronar. Mas por dentro, cada fibra de seu ser gritava de desilusão e dor. O sonho de ser escolhida, de ser especial para alguém, desmoronava como um castelo de areia diante da maré. Seu celular vibrou de repente e por um segundo seu coração saltou de alegria, mas era apenas uma notificação de sua operadora de telefone. A cruel ironia do momento não passou despercebida. Ela havia gasto suas últimas economias para se arrumar para um encontro que nunca aconteceria. Os casais ao seu redor continuavam desfrutando de suas noites perfeitas, alheios ao drama silencioso que se desenrolava na mesa perto da janela. Marina sentiu que era invisível, como sempre havia sido, como talvez sempre seria. O som de seu celular a assustou às 9 horas em ponto, e desta vez era o que ela estava esperando, embora não da maneira que havia sonhado. Uma notificação do aplicativo de namoro apareceu em sua tela, e com as mãos trêmulas, ela abriu a mensagem que mudaria sua noite para sempre, mas não como ela imaginou. Olá, lamento cancelar de última hora, mas não posso perder meu tempo com uma garota como você. Acho que não somos compatíveis. Tenha uma boa noite. As palavras a atingiram como um tapa físico, e Marina teve que ler a mensagem 3 vezes antes de processá-la completamente. Uma garota como você. O que isso significava exatamente? Uma garota humilde? Uma garota que trabalhava limpando casas? Uma garota que não tinha dinheiro para jantares caros? Cada palavra da mensagem era como uma faca que se cravava mais fundo em sua autoestima já ferida. Suas mãos tremeram violentamente enquanto ela guardava o telefone, sentindo que todo o restaurante a observava, que todos sabiam que ela havia sido rejeitada antes mesmo de ter uma chance. A humilhação era tão intensa que ela sentiu náuseas e teve que se agarrar à borda da mesa para não cambalear. Rafael nem sequer teve a decência de conhecê-la antes de julgá-la. Ele a descartou como se fosse lixo, sem explicação real, sem consideração por seus sentimentos. As lágrimas que ela vinha contendo finalmente começaram a rolar por suas bochechas, e Marina soube que tinha que sair dali antes de causar um escândalo. Ela se levantou com as pernas trêmulas, pegou sua bolsa com mãos inseguras e começou a caminhar em direção à saída de cabeça baixa. Cada passo era uma tortura. Cada olhar que sentia sobre si a fazia se sentir menor.
O garçom que a havia atendido lhe lançou um olhar de pena misturado com alívio por finalmente poder liberar a mesa. Marina não podia culpá-lo. Ela também gostaria de fugir de sua própria pele naquele momento. Ao passar entre as mesas, ela ouviu sussurros e risadinhas que talvez não tivessem nada a ver com ela, mas seu estado emocional os interpretou como zombarias dirigidas à garota pobre que havia levado um bolo em público. Seu vestido emprestado parecia um disfarce ridículo, seus sapatos apertados como instrumentos de tortura. Ela só queria chegar ao carro, dirigir para casa, tirar aquela roupa que a fizera sonhar em ser outra pessoa e esquecer que aquela noite havia acontecido. Mas enquanto se aproximava da porta, algo estava prestes a acontecer que mudaria não apenas sua noite, mas toda a sua vida. Em uma mesa discreta no fundo do restaurante, um par de olhos a observava durante toda a noite. Uns olhos que a conheciam melhor do que ela poderia imaginar. O que Marina não sabia era que alguém havia sido testemunha silenciosa de toda a sua humilhação e estava prestes a mudar seu destino para sempre. Marina parou um pouco antes de chegar à porta do restaurante, sentindo que suas pernas não a sustentariam por mais um passo. As lágrimas escorriam livremente por suas bochechas agora, manchando a pouca maquiagem que ela havia colocado com tanto cuidado naquela tarde. Uma garota como você. As palavras de Rafael ressoavam em sua cabeça como uma canção cruel que ela não conseguia parar. Ela se apoiou na parede ao lado da entrada, tentando recuperar a compostura antes de sair para a rua, onde teria que caminhar até o carro com dignidade. Sua bolsa tremia em suas mãos enquanto procurava um lenço, mas só encontrou um guardanapo amassado do McDonald's onde havia tomado café da manhã naquela manhã. A ironia a atingiu como um tapa. Naquela manhã, ela estava tão animada que mal conseguira comer, sonhando com aquela noite mágica que se transformou em seu pior pesadelo. Agora, ela entendia por que nunca teve encontros de verdade, porque homens como Rafael a descartavam antes de conhecê-la. Ela era apenas uma empregada doméstica, uma garota sem educação universitária, sem dinheiro, sem um futuro brilhante para oferecer. Seus R$ 5 ainda estavam em sua bolsa, inúteis, um escárnio de sua própria pobreza. Ela fechou os olhos e tentou imaginar que estava em casa, segura em seu pequeno quarto, onde ninguém poderia feri-la assim. O restaurante continuava seu ritmo normal às suas costas, os casais felizes seguindo com seus jantares românticos, alheios ao drama silencioso que se desenrolava perto da porta. Marina conseguia ouvir as risadas, o tilintar de taças de vinho, o murmúrio suave de conversas íntimas, tudo o que ela havia sonhado ter naquela noite. Seu coração se sentia como se estivesse em pedaços. Cada batida era dolorosa, cada respiração uma luta. Eu sou uma tola, ela murmurou entre soluços. Uma tola por acreditar que alguém como eu poderia ter algo assim. Ela limpou o rosto com o guardanapo, sabendo que sua maquiagem barata estava completamente arruinada. Patrícia havia lhe dito que ela estava linda quando se despediram naquela tarde, mas agora ela se sentia feia, invisível, como se carregasse uma marca que gritava: "Eu não sou suficiente", para que todos a vissem. O vestido emprestado que a fizera se sentir especial agora parecia uma mentira, como se estivesse fingindo ser alguém que nunca poderia ser. Seus sapatos apertados doíam tanto quanto seu orgulho ferido, lembrando-a de que ela nem sequer tinha roupas apropriadas para um encontro em um lugar decente. O sonho de ser escolhida, de ser amada, desvanecia-se como fumaça entre seus dedos, deixando-a mais sozinha do que nunca. Enquanto tentava secar as lágrimas e juntar forças para caminhar até o carro, Marina não percebeu que de uma mesa no canto mais discreto do restaurante
Alguém havia observado toda a cena com crescente inquietude. Gustavo Ribeiro havia chegado ao restaurante 1 hora antes, para um jantar de negócios que havia sido cancelado no último minuto, e decidiu ficar para jantar sozinho e revisar alguns documentos importantes. Ele era um homem de rotinas, que raramente saía de seu círculo social. Mas naquela noite, o destino o colocou exatamente onde ele precisava estar. Durante os últimos 45 minutos, ele esteve concentrado em seus papéis, fazendo anotações e ligações discretas, quando algo em sua visão periférica chamou sua atenção. Uma figura familiar em uma mesa perto da janela. Alguém que lhe parecia conhecido, mas diferente. A princípio, ele não conseguiu se lembrar de onde tinha visto aquela mulher antes, mas algo na maneira como ela se sentava, na maneira como movia as mãos nervosamente, despertou um reconhecimento que o inquietou. Ele levantou os olhos de seus documentos e a observou mais detidamente, sentindo uma estranha curiosidade por aquela mulher que parecia deslocada no restaurante elegante. Não era o tipo de clientela habitual, isso era evidente, mas havia algo nela que o atraía poderosamente. A revelação o atingiu como um raio quando Marina se levantou e caminhou em direção à saída. Era Marina, sua empregada doméstica, mas completamente transformada. Gustavo piscou várias vezes, sem conseguir acreditar no que seus olhos viam. Durante 3 anos, Marina foi praticamente invisível para ele, uma presença silenciosa e eficiente que mantinha sua casa impecável, sem interferir em sua vida. Ele a conhecia como uma mulher simples que chegava cedo, trabalhava em silêncio e saía sem fazer barulho, sempre vestida com roupas de trabalho modestas e o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Mas aquela noite era completamente diferente. Seu cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto que ele nunca havia notado de verdade. O vestido azul marinho destacava sua figura de uma maneira que o surpreendeu, e havia uma elegância natural em seus movimentos que o deixou fascinado. Como é possível que eu nunca a tenha visto assim? Ele pensou, sentindo uma mistura de confusão e algo mais profundo que não conseguia identificar. Por anos, ele viveu na mesma casa que aquela mulher linda, sem se dar conta de quem ela realmente era. O empresário de sucesso, que podia fechar negócios milionários sem piscar, ficou completamente sem palavras ao descobrir a beleza que estivera oculta sob a superfície de sua rotina diária. Mas o que realmente partiu o coração de Gustavo foi perceber o estado emocional de Marina. De sua mesa, ele podia ver claramente que ela havia chorado, que algo terrível havia acontecido durante aquela noite que deveria ser especial para ela. Seus instintos protetores, adormecidos por anos de foco exclusivo nos negócios, despertaram de repente com uma intensidade que o surpreendeu. Ele viu como ela se apoiava na parede, como suas mãos tremiam, como ela lutava para controlar as lágrimas que manchavam suas bochechas. Naquele momento, Gustavo Ribeiro, o homem que geria impérios empresariais sem se perturbar, sentiu algo que não experimentava há anos: a necessidade urgente de proteger alguém. Ele não podia suportar ver Marina naquele estado. Ele não podia ficar sentado enquanto ela sofria a poucos metros de distância. Seus documentos ficaram esquecidos sobre a mesa enquanto uma força inexplicável o impulsionava a agir. Pela primeira vez em muito tempo, os negócios ficaram em segundo plano, substituídos por algo muito mais poderoso: a compaixão genuína por uma mulher que estava sob seu teto há anos, sem que ele a conhecesse de verdade. Gustavo ficou em pé ao lado de sua mesa, paralisado por uma mistura de emoções que não sabia como lidar. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem tremer, agora se agitavam ligeiramente enquanto observava Marina lutar contra as lágrimas. Durante 3 anos,
ele viveu sua vida de forma mecânica. Trabalho, reuniões, mais trabalho, voltando todas as noites para uma mansão impecável, sem pensar na mulher que a mantinha assim. Marina era simplesmente parte do funcionamento silencioso de seu lar, como o aquecimento ou o sistema de segurança. Algo que funcionava perfeitamente sem exigir sua atenção. Mas vê-la ali, vulnerável e linda de uma maneira que ele nunca imaginou, estilhaçou essa percepção fria que ele havia construído em torno de sua vida. Como pude ser tão cego? Ele se perguntou enquanto a observava enxugar as lágrimas com um guardanapo amassado. A mulher que limpava sua casa com tanto cuidado, que preparava seu café exatamente como ele gostava, que sempre tinha um sorriso tímido quando se cruzavam nos corredores, era incrivelmente bela. Sua beleza não era a perfeição artificial das mulheres de seu círculo social, mas algo autêntico e natural que o atingiu como uma revelação. Ele percebeu que estava vivendo como um fantasma em sua própria casa, tão obcecado pelo sucesso que havia perdido a capacidade de ver de verdade as pessoas ao seu redor. O empresário que construiu um império baseado em decisões rápidas e contundentes agora se encontrava completamente indeciso. Uma parte dele queria se aproximar imediatamente, consolar Marina e descobrir o que havia causado sua dor tão evidente. Mas outra parte, a que dominou sua vida por anos, lhe dizia para manter a distância, respeitar as linhas sociais que os separavam, não complicar uma relação de trabalho que funcionava perfeitamente. Ela é minha funcionária, ele pensou. O que ela dirá se eu me aproximar? Pensará que estou me aproveitando da situação? Seus sapatos italianos permaneceram presos ao chão, enquanto sua mente lutava entre o instinto e a razão. Mas cada vez que havia enxugar outra lágrima, cada vez que notava como ela tremia, a voz da compaixão se tornava mais forte do que a da convenção social. Gustavo havia passado tanto tempo construindo muros em torno de seu coração que havia esquecido como era realmente se preocupar com alguém. Por anos, ele saiu com mulheres de seu mesmo nível social, relacionamentos confortáveis, mas vazios, que terminavam quando se aborreciam mutuamente. Nenhuma dessas mulheres despertou nele a urgência protetora que sentia agora ao ver Marina sofrer. Era como se um interruptor tivesse sido aceso em seu interior, iluminando emoções que ele pensava estarem enterradas para sempre sob o peso de suas responsabilidades empresariais. O que finalmente o convenceu foi ver como Marina tentava se recompor para sair do restaurante, como ela lutava para manter a dignidade apesar da dor evidente. Naquele gesto, ele reconheceu uma força silenciosa que admirou profundamente, a mesma força que ele viu nela durante anos, sem realmente apreciá-la. Uma mulher assim não merece sofrer sozinha, ele murmurou para si mesmo, e essas palavras foram como a chave que finalmente libertou seu coração das correntes da indiferença. Ele ajeitou a gravata, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Ele não sabia exatamente o que diria a ela, não tinha um plano, apenas sabia que não podia ficar ali sentado enquanto ela estava com o coração partido a poucos metros de distância. Seus anos de treinamento em negociações o haviam ensinado a ler as pessoas, e ele podia ver que Marina havia sido ferida por outra pessoa, provavelmente pelo homem que deveria encontrá-la. A ideia de que alguém tivesse machucado aquela mulher extraordinária, que cuidava de seu lar com tanto amor, despertou nele uma ira protetora que ele jamais sentiu. Ele se levantou completamente, deixou uma gorjeta generosa sobre a mesa e começou a caminhar em direção a ela com passos decididos, mas cuidadosos. Quando Gustavo se aproximou de Marina, pôde ver de perto o estado de vulnerabilidade em que ela se encontrava, e seu coração se apertou de dor por ela. Seus olhos
normalmente brilhantes quando ela o cumprimentava de manhã, estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. A maquiagem que ela havia colocado com tanto cuidado estava borrada, e havia uma tristeza tão profunda em sua expressão que Gustavo sentiu vontade de encontrar o responsável e fazê-lo pagar por aquela dor. "Marina", disse ele suavemente, sua voz mais gentil do que fora com qualquer pessoa em anos. Ela levantou os olhos, surpresa. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer seu patrão, e por um momento pareceu que ela queria desaparecer no chão de pura vergonha. "Senhor Ribeiro", ela murmurou, limpando rapidamente o rosto e tentando se recompor. "Eu não sabia que o senhor estava aqui." Sua voz tremia de mortificação por ser descoberta naquele estado pela pessoa para quem trabalhava. Gustavo pôde ver como ela se encolhia, como tinha vergonha de ser vista em um momento tão vulnerável, e isso apenas intensificou seu desejo de protegê-la. "Você não precisa me explicar nada", ele lhe disse com um sorriso suave que surpreendeu até a ele mesmo. "Mas não posso ficar aqui vendo que você está passando por um momento difícil." Suas palavras foram como um bálsamo para o coração ferido de Marina, que não esperava compaixão, especialmente não dele. A proximidade física permitiu a Gustavo notar detalhes que o impactaram ainda mais profundamente. O vestido azul marinho que ela usava não era caro, provavelmente emprestado, mas caía tão bem que realçava cada curva de seu corpo de uma maneira que o deixou sem fôlego. Sua pele morena brilhava suavemente sob as luzes do restaurante, e havia uma delicadeza em suas feições que contrastava lindamente com a força que ela irradiava, mesmo em sua vulnerabilidade. "Como pude não vê-la durante 3 anos?" Ele pensou novamente, sentindo-se como um tolo por ter sido tão cego. Ele podia sentir o cheiro de seu perfume suave, algo simples, mas feminino, que se misturava ao aroma natural de sua pele, criando uma combinação que o intoxicou de uma maneira completamente inesperada. Suas mãos, que ele vira trabalhar incansavelmente em sua casa, agora tremiam delicadamente enquanto ela se agarrava à sua pequena bolsa, e Gustavo teve que controlar o impulso de pegá-las nas suas para lhe dar conforto. "Marina", ele disse novamente, desta vez com mais firmeza. "Eu não sei o que aconteceu esta noite, mas ninguém merece estar sozinho em um momento assim. Você se importaria se eu a acompanhasse por um momento?" Sua oferta pairou no ar entre eles como uma ponte para algo completamente novo e desconhecido para ambos. Marina olhou em seus olhos e viu algo que jamais havia visto antes. Gustavo Ribeiro a via de verdade, talvez pela primeira vez em 3 anos. Marina ficou completamente imóvel, sem saber como reagir à presença inesperada de seu patrão no momento mais humilhante de sua vida. Suas bochechas queimaram de vergonha, enquanto ela tentava desesperadamente encontrar as palavras certas para explicar por que estava ali, chorando em um restaurante elegante, vestida com roupas emprestadas. Sua mente correu a 1000 por hora, pensando se isso poderia custar seu emprego, se ele pensaria que era inapropriado ela estar em um lugar tão elegante, se ele a julgaria por sua dor evidente. Mas quando ela levantou os olhos para encontrar os dele, o que viu a surpreendeu completamente. Não havia julgamento em seu olhar. Não havia a distância fria que ele sempre mantinha em casa. Em vez disso, havia algo caloroso, algo genuinamente preocupado que fez seu coração falhar uma batida. Gustavo a estava olhando como nunca a tinha olhado antes, como se realmente a visse pela primeira vez. Seus olhos percorreram seu rosto com uma suavidade que a fez sentir exposta, mas não julgada, como se ele estivesse descobrindo algo belo que estivera oculto. A transformação em Gustavo era tão evidente que até ele mesmo se surpreendia com suas próprias reações. Por anos, ele construiu uma personalidade profissional fria e distante,
especialmente com seus funcionários, mantendo sempre as barreiras sociais bem definidas. Mas ver Marina assim, vulnerável e linda, sob as luzes suaves do restaurante, derrubou todas essas barreiras de uma só vez. Você não precisa me explicar nada, ele repetiu, sua voz mais suave do que usara com qualquer pessoa em anos. Eu só quero ter certeza de que você está bem. Ele percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava genuinamente preocupado com o bem-estar de outra pessoa, não por obrigação ou cortesia, mas por algo muito mais profundo que ele não sabia como nomear. O vestido azul marinho que ela usava destacava a cor dourada de sua pele, de uma maneira que o deixava sem fôlego, e a forma como seu cabelo emoldurava seu rosto lhe dava um ar de elegância natural, que rivalizava com qualquer mulher da alta sociedade que ele conhecera. Seus traços, que ele sempre viu apenas de soslaio durante seus breves encontros matinais, agora ele os estudava com fascínio, notando a delicadeza de suas maçãs do rosto, a suavidade de seus lábios, a expressividade de seus olhos, que refletiam cada emoção como espelhos da alma. Era como se ele tivesse vivido 3 anos com uma obra de arte em sua casa, sem se dar conta de sua existência. Dê like se você quer saber como esta noite mudará as vidas deles para sempre. Posso me sentar com você? Perguntou Gustavo com uma gentileza que surpreendeu a ambos. Marina assentiu sem conseguir falar, ainda processando a surrealidade da situação. Quando ele se sentou à sua frente na pequena mesa perto da janela, o espaço íntimo a deixou ainda mais consciente de sua presença masculina. Gustavo era um homem bonito, ela sempre soubera disso, mas vê-lo tão de perto, fora do contexto de trabalho, a permitiu apreciar detalhes que ela nunca havia notado. Seus olhos cinzentos tinham lampejos dourados que brilhavam sob a luz das velas, e havia linhas de riso ao redor deles que sugeriam que ele já fora mais alegre do que era agora. Seu cabelo castanho escuro estava perfeitamente penteado, mas ela podia ver algumas mechas rebeldes que lhe davam um ar mais humano, menos intimidador. Ele usava um terno azul marinho impecável, que provavelmente custava mais do que seu salário de 6 meses, mas a forma como ele afrouxou a gravata e arregaçou levemente as mangas o fazia parecer mais acessível. Eu estava jantando sozinho quando a vi, ele explicou suavemente, e não pude deixar de notar que algo a tinha machucado. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica que fez Marina relaxar pela primeira vez em toda a noite, como se estar com ele fosse a coisa mais natural do mundo, apesar da diferença de classes que os separava. Marina sentiu um calor estranho se espalhando por seu peito ao ouvir o tom genuinamente preocupado na voz de Gustavo. Durante 3 anos, ela trabalhou em silêncio, movendo-se pela casa dele como um fantasma eficiente, sempre se perguntando que tipo de homem ele realmente era, além de sua fachada empresarial fria. Agora, sentada à sua frente naquele ambiente íntimo, ela começava a ver camadas de sua personalidade que nunca havia imaginado. Eu tinha um encontro, ela murmurou finalmente, as palavras saindo em um sussurro envergonhado. Mas ele decidiu que não valia a pena me conhecer. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente ao se lembrar da mensagem cruel de Rafael, e ela viu como a expressão de Gustavo se endureceu ligeiramente. Ele lhe enviou uma mensagem? Perguntou, e quando ela assentiu, suas mandíbulas se cerraram de uma maneira que sugeria que ele estava contendo uma raiva considerável. Qualquer homem que trate uma mulher assim não merece nem um segundo do seu tempo, ele disse com uma firmeza que fez o coração de Marina disparar. E claramente não tem ideia do que está perdendo. Suas palavras foram como um bálsamo para sua autoestima ferida, mas mais do que as palavras,
Foi a sinceridade em seus olhos que começou a curar algo quebrado dentro dela. Pela primeira vez em anos, alguém a estava defendendo. Alguém pensava que ela valia mais do que rejeição e humilhação. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois esperava. Gustavo se viu estudando cada pequeno detalhe do rosto de Marina, memorizando a forma como seus cílios criavam sombras suaves em suas bochechas quando ela olhava para baixo, a maneira como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava nervosa, a cor exata de seus olhos, que mudava de castanho para dourado, dependendo de como a luz incidia. Era como se ele estivesse vendo cores depois de anos vivendo em preto e branco, e a sensação era tão intensa que o deixava tonto. Marina, ele disse suavemente, experimentando como seu nome soava em seus lábios naquele novo contexto. Eu não sei se é apropriado dizer isso, mas você está incrivelmente linda esta noite. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, carregadas de uma honestidade que o surpreendeu. Ele viu como ela corou profundamente, como seus olhos se arregalaram de surpresa, e percebeu que provavelmente ninguém lhe havia dito algo assim em muito tempo. Talvez nunca da maneira como ele dizia. Não apenas esta noite, ele acrescentou, a revelação o atingindo como um raio. Você sempre foi linda, eu que fui cego demais para ver. Naquele momento, sentado àquela mesa íntima com a mulher que havia compartilhado seu espaço por anos, sem conhecê-la de verdade, Gustavo soube que sua vida acabara de tomar um rumo completamente diferente. Seria possível que duas pessoas de mundos tão diferentes pudessem encontrar algo real juntas? Ou isso era apenas um momento de compaixão que desapareceria com a luz do dia? Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões ao ouvir as palavras de Gustavo. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais lhe havia falado com aquela combinação de respeito e admiração genuína que ela ouvia em sua voz. Suas bochechas ardiam não apenas de vergonha, mas de uma emoção que ela não sabia como processar. Senhor Ribeiro, o senhor não tem que dizer isso, ela murmurou, baixando o olhar para suas mãos que tremiam sobre a mesa. Eu sei que o senhor está apenas sendo gentil porque me vê mal. Mas quando ela levantou os olhos para encontrar os dele, a intensidade de seu olhar a deixou sem palavras. Não era pena o que ela via ali, nem cortesia forçada. Havia algo muito mais profundo, algo que a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo naquele momento. Durante 3 anos, ela limpou a casa dele, preparou o café da manhã dele, lavou as roupas dele, sempre se mantendo invisível, sempre lembrando a si mesma que pertenciam a mundos diferentes. Gustavo era educado, bem-sucedido, sofisticado, tudo o que ela não era. Mas a forma como ele a olhava agora, como se tivesse acabado de descobrir um tesouro escondido, a fazia questionar tudo o que ela pensava saber sobre seu lugar no mundo. Seus olhos cinzentos pareciam ler cada pensamento que passava por sua mente, cada insegurança, cada sonho secreto que ela guardara em seu coração por anos. Marina, disse Gustavo, inclinando-se ligeiramente para a frente. Posso te pedir algo? Quando ela assentiu com curiosidade nervosa, ele continuou com uma voz que era apenas um sussurro íntimo. Você poderia me chamar de Gustavo? Pelo menos por esta noite. Poderíamos esquecer que eu sou seu patrão e você é minha funcionária. Poderíamos ser simplesmente 2 pessoas que se encontraram no momento perfeito. O pedido a surpreendeu tanto que ela ficou sem fala por vários segundos. A ideia de chamá-lo pelo nome, de tratá-lo como igual, era tão alheia à sua experiência que ela não sabia como reagir. Mas havia algo em seus olhos que a convidava a dar aquele salto de fé, a esquecer por um momento
as diferenças sociais que normalmente os separavam. Gustavo, ela murmurou experimentalmente, e o nome soou estranho, mas emocionante em seus lábios. Ela viu como os olhos dele se iluminaram ao ouvi-la, como um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto, um sorriso que transformava completamente suas feições sérias. Naquele momento, sentado à sua frente na mesa íntima do restaurante, ele não parecia o empresário poderoso e distante que ela conhecia. Parecia simplesmente um homem, vulnerável à sua maneira, buscando uma conexão real com outro ser humano. Era como se ambos tivessem tirado máscaras que usavam há anos. O garçom se aproximou discretamente da mesa, claramente aliviado ao ver que finalmente havia mais alguém sentado ali. "Desejam pedir algo?" perguntou com profissionalismo renovado. Marina se enrijeceu imediatamente, lembrando-se de seus R$ 5 e da realidade de sua situação econômica. Ela não podia permitir que Gustavo pagasse por ela. Seria humilhante demais, mas ela também não tinha dinheiro para um jantar em um lugar como aquele. Na verdade, eu deveria ir, ela começou a dizer, mas Gustavo a interrompeu suavemente. "Por favor, fique", ele pediu, e havia algo em sua voz que a deteve completamente. "Eu ficaria muito feliz se você me acompanhasse para jantar. Não como patrão e funcionária, mas como amigos." A palavra amigos pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Marina olhou em seus olhos, buscando algum indício de condescendência ou pena, mas só encontrou sinceridade genuína. "O senhor tem certeza?" ela perguntou suavemente, e quando ele assentiu com um sorriso que lhe tirou o fôlego, ela sentiu algo derreter dentro de seu peito. "Então, sim", ela murmurou. "Eu gostaria de ficar, Gustavo." O nome soava cada vez mais natural em seus lábios, cada vez menos proibido. O garçom anotou seus pedidos e, pela primeira vez em toda a noite, Marina se permitiu relaxar de verdade. Enquanto esperavam pela comida, Gustavo se viu fascinado por cada pequeno detalhe de Marina, que nunca tivera a oportunidade de observar. A forma como ela gesticulava levemente ao falar, como seus olhos se iluminavam quando se emocionava com um assunto, a risada suave que escapava de seus lábios quando ele fazia um comentário que a divertia. "Fale-me sobre você", ele pediu, genuinamente curioso por conhecer a mulher que estivera sob seu teto por anos, sem que ele percebesse quem ela realmente era. Marina se mostrou tímida no início, não acostumada a ser o centro das atenções de forma positiva, mas gradualmente começou a se abrir. Ela lhe contou sobre sua família no Nordeste, sobre como havia chegado a São Paulo buscando uma vida melhor, sobre seu sonho simples de um dia ter uma pequena casa própria com um jardim onde pudesse plantar flores. Suas histórias eram humildes, mas estavam cheias de um calor e uma autenticidade que tocaram algo profundo no coração de Gustavo. Ele percebeu que, por anos, esteve cercado de pessoas que lhe diziam o que pensavam que ele queria ouvir, mas Marina falava com o coração, sem filtros, sem segundas intenções. Era refrescante de uma maneira que ele não experimentava há décadas. Cada palavra que saía de seus lábios a tornava mais interessante, mais desejável, mais necessária para ele, de uma forma que ele não conseguia explicar racionalmente. Quando a comida chegou, algo mágico começou a acontecer entre eles. As diferenças sociais desapareceram gradualmente, substituídas por uma conexão humana genuína que surpreendeu a ambos por sua intensidade. Gustavo se viu rindo mais do que ria há meses, relaxando de uma maneira que não se lembrava de ter feito jamais. Marina, por sua vez, começou a ver o homem por trás do título, o coração solitário por trás do sucesso empresarial. "Sabe o que é mais estranho em tudo isso?", disse Gustavo, pondo o garfo de lado
e olhando-a diretamente nos olhos. Durante 3 anos, vivemos na mesma casa, respiramos o mesmo ar, estivemos tão próximos fisicamente e, no entanto, estamos nos conhecendo de verdade pela primeira vez esta noite. Marina assentiu, sentindo a mesma incredulidade. É como se fôssemos 2 estranhos vivendo vidas paralelas. Ela respondeu suavemente. Nunca imaginei que o Senhor, que você, ela se corrigiu com um sorriso tímido, fosse tão humano. Seu comentário o fez rir, uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Tão humano? Ele repetiu divertido. Suponho que passei tanto tempo sendo o chefe que esqueci como ser simplesmente Gustavo. Naquele momento, com as luzes da cidade brilhando através da janela e a conversa fluindo como se conhecessem a vida toda, ambos souberam que aquela noite havia mudado algo fundamental entre eles. Algo que nunca mais poderia ser como antes. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela conexão mágica estava apenas começando, e que o destino tinha planos muito maiores para eles do que podiam imaginar. A conversa continuou fluindo entre eles, como se tivessem esperado a vida inteira para ter aquela oportunidade de se conhecerem de verdade. Gustavo se viu compartilhando coisas que nunca havia contado a ninguém. Segredos sobre sua infância solitária em uma família rica, mas fria. Sobre como havia construído seu império empresarial como forma de preencher o vazio emocional que carregava desde pequeno. Meu pai nunca teve tempo para mim, ele confessou, girando sua taça de vinho entre as mãos. Sempre estava muito ocupado construindo o negócio da família, e minha mãe, bem, ela preferia as obras de caridade e as reuniões sociais a passar tempo com o filho. Marina ouvia com uma atenção que ele nunca havia recebido de mulher alguma, seus olhos cheios de compaixão genuína que o desarmava completamente. Eu cresci em uma mansão cheia de empregados, mas vazia de amor real, ele continuou, surpreendendo-se com sua própria vulnerabilidade. Suponho que por isso me tornei tão frio, tão distante. Pensei que se não me aproximasse das pessoas, elas não poderiam me ferir. Suas palavras ressoaram no coração de Marina, que começou a entender por que ele sempre parecera tão inacessível durante todos aqueles anos. Não era a arrogância o que o mantinha distante, era a proteção contra a dor. A ironia da situação não passou despercebida para nenhum dos dois. Ele cresceu cercado de luxo, mas faminto por afeto genuíno, enquanto ela cresceu com pouco dinheiro, mas cercada pelo amor incondicional de sua família. Eu cresci em uma cidadezinha no interior da Paraíba, compartilhou Marina, sua voz suave, mas cheia de nostalgia. Éramos pobres, mas minha casa estava sempre cheia de risadas, de música, de gente que se amava de verdade. Seus olhos se iluminaram ao lembrar, e Gustavo se viu completamente cativado pelo calor que ela irradiava ao falar de sua família. Eu vim para São Paulo quando tinha 21 anos, continuou, com apenas R$300 e o sonho de mandar dinheiro para minha família. Nunca imaginei que acabaria trabalhando em uma mansão tão linda quanto a sua. Quando ela mencionou a casa dele, ambos sentiram a estranha realidade de sua situação. Eles estavam jantando como iguais, compartilhando suas almas, quando amanhã ela voltaria a limpar seus pisos e ele voltaria para seu escritório. Marina, disse Gustavo suavemente, estendendo a mão sobre a mesa até que seus dedos roçassem os dela. Posso te fazer uma pergunta pessoal? O contato físico eletrizou os dois, uma faísca de conexão que foi muito além do amigável. Ela assentiu, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Por que você nunca se casou? Uma mulher como você, tão linda, tão carinhosa, tão real. Como é possível que ainda esteja solteira? A pergunta a pegou de surpresa,
e por um momento suas defesas se levantaram automaticamente, mas a sinceridade em seus olhos a convenceu a ser igualmente honesta. Os homens do meu círculo social me veem como uma boa opção para casar e ter filhos rápido, ela explicou com um sorriso triste. Mas nunca me viram de verdade, e os homens de outros círculos, bem, como o Rafael esta noite, pensam que eu não sou suficiente para eles. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente com os dele, enquanto ela falava, e nenhum fez menção de se separar. Eu sempre sonhei em encontrar alguém que me amasse por quem eu sou de verdade, não pelo que eu posso fazer por eles ou pelo que eu represento socialmente. Suas palavras foram como flechas diretas ao coração de Gustavo, que percebeu que havia estado procurando exatamente a mesma coisa durante toda a sua vida adulta, apenas em direções erradas. O momento se tornou mais íntimo quando Gustavo apertou suavemente a mão dela e se inclinou para a frente, reduzindo a distância física entre eles. "E você?" perguntou Marina, com uma coragem que a surpreendeu. "Por que um homem como você está jantando sozinho em uma sexta-feira à noite?" A pergunta o fez sorrir com ironia. "Porque todas as mulheres que conheci em meu círculo social estão interessadas em meu sobrenome, em minha conta bancária, no que eu posso fazer por suas carreiras ou seu status social", ele confessou. "Eu tive relacionamentos, mas nunca tive uma conexão real com ninguém. Sempre me senti como um ator, representando o papel do namorado perfeito, do marido ideal, sem que ninguém se preocupasse em conhecer o homem de verdade por trás de tudo isso." Suas palavras fluíram com uma honestidade brutal que a comoveu profundamente. "Esta noite é a primeira vez em anos que eu me sinto eu mesmo. Com você, eu posso ser simplesmente Gustavo, não o herdeiro, não o CEO, não o solteiro cobiçado. Apenas um homem que está descobrindo que a mulher mais incrível que ele conheceu esteve morando sob seu teto por 3 anos. Seus olhos se encontraram e permaneceram assim por longos segundos, comunicando-se em uma linguagem que ia além das palavras. Era como se pudessem ver diretamente na alma um do outro, reconhecendo no outro algo que estavam procurando sem saber. A tensão entre eles era palpável, carregada de possibilidades que nenhum ousava nomear ainda, mas que ambos sentiam com cada fibra de seu ser. O restaurante começou a esvaziar-se gradualmente ao redor deles, mas eles estavam tão absortos em sua conversa que mal notaram a passagem do tempo. Era como se existisse uma bolha mágica em torno de sua mesa que os protegia do mundo exterior e de todas as complicações que sua situação implicava. "Eu não consigo acreditar que estamos aqui", murmurou Marina, maravilhada com a surrealidade de tudo. "Esta manhã, eu acordei pensando que você era este homem inatingível, quase como uma figura mítica em minha vida. E agora? Ele a incentivou suavemente quando ela parou, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. "Agora eu percebo que você é real, que tem coração, que pode ser ferido e machucado como qualquer um de nós", ela completou, sua voz apenas um sussurro. "E você?", ele respondeu, acariciando suavemente seus nós dos dedos com o polegar. "Você me fez lembrar como é se sentir verdadeiramente vivo. Por anos, eu existia no piloto automático, cumprindo papéis e expectativas. Mas com você, eu sinto como se estivesse acordando de um sonho longo e cinzento." O garçom se aproximou discretamente para informá-los de que o restaurante fecharia em breve, mas nenhum dos dois queria que aquela noite mágica terminasse. Eles haviam descoberto algo precioso juntos, algo que transcendia todas as barreiras sociais e econômicas que os separavam, e a ideia de voltar à realidade aterrorizava a ambos. Teriam eles a coragem de admitir que o que encontraram naquela noite era mais do que amizade,
Ou deixariam que o amanhecer destruísse a magia que haviam criado juntos? O momento da verdade chegou quando o garçom lhes trouxe a conta e o restaurante começou a fechar ao redor deles. Gustavo pagou sem que Marina pudesse sequer objetar, e quando saíram juntos para o ar fresco da noite de São Paulo, ambos sabiam que haviam chegado a um ponto sem volta. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrestres, criando um ambiente romântico que parecia desenhado especificamente para aquele momento que compartilhavam. "Eu não quero que esta noite termine", confessou Gustavo, parando ao lado do carro de Marina e virando-se para encará-la completamente. Sob as luzes da rua, ela parecia ainda mais linda, sua pele dourada brilhando suavemente e seus olhos refletindo todas as emoções que corriam entre eles como correntes elétricas. "Marina, eu sei que isso é complicado. Sei que amanhã tudo será diferente, mas não posso fingir que o que aconteceu aqui não mudou tudo para mim." Suas palavras pairaram no ar noturno, carregadas de implicações que ambos entendiam, mas que ainda não ousavam explorar completamente. O vento suave movia levemente o cabelo de Marina, e Gustavo teve que controlar o impulso de ajeitar uma mecha atrás da orelha dela. A intimidade entre eles havia crescido exponencialmente durante o jantar, mas agora, sozinhos na rua sob a luz da lua, ela parecia quase avassaladora em sua intensidade. "Gustavo", murmurou Marina, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. "Eu também não quero que termine. Esta foi a noite mais incrível da minha vida." Ela deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre seus corpos, até que pôde sentir o calor que ele irradiava. "Mas eu tenho medo", ela admitiu com uma honestidade que o desarmou completamente. "Tenho medo de que amanhã você acorde e perceba que isso foi apenas um momento de compaixão, que eu sou apenas sua funcionária que teve uma noite ruim e você sentiu pena de mim." Suas inseguranças vieram à tona, todos os anos de se sentir menos que os outros, de ser invisível, de não ser suficiente para ninguém. Gustavo sentiu seu coração se partir ao ouvir seus medos, ao se dar conta de quanto mal o mundo havia feito àquela mulher extraordinária. Sem pensar duas vezes, ele levantou as mãos para emoldurar suavemente o rosto dela, obrigando-a a olhá-lo diretamente nos olhos. "Marina, olhe para mim", ele disse com uma firmeza gentil. "Isso lhe parece compaixão?" Seus olhos cinzentos brilhavam com uma intensidade que a acalmou e a aterrorizou ao mesmo tempo. "O que eu sinto por você agora vai muito além da compaixão. Eu não sei como nomear ainda, não sei para onde nos levará, mas sei que é real, mais real do que qualquer coisa que eu já senti em minha vida adulta." Seus rostos estavam tão próximos agora que eles podiam sentir a respiração um do outro, e a tensão entre eles atingiu um ponto crítico que nenhum podia mais ignorar. "Eu posso te beijar?" perguntou Gustavo, sua voz rouca de emoção contida, seus olhos buscando permissão nos dela. Marina sentiu seu coração parar por um segundo antes de começar a bater tão forte que ela pensou que sairia pelo peito. Durante 3 anos, ela fantasiou secretamente com aquele momento sem jamais acreditar que pudesse acontecer, e agora que ele estava ali, parecia um sonho do qual ela temia acordar. "Sim", ela sussurrou, mal audível, mas ele a ouviu perfeitamente. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo começou suave, hesitante, como se ambos estivessem saboreando a incredulidade do momento, mas rapidamente se intensificou quando perceberam a profundidade da conexão que estavam negando. Os lábios de Gustavo eram suaves, mas firmes, e ele a beijava com uma paixão contida que falava de anos de emoções reprimidas finalmente encontrando sua saída.
Marina se derreteu em seus braços, todas as suas defesas caindo, enquanto se entregava completamente ao momento mais romântico de sua vida. Suas mãos deslizaram para o peito dele, sentindo os batimentos cardíacos acelerados dele, que coincidiam perfeitamente com os seus. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e completamente mudados. A linha que havia separado seus mundos por 3 anos havia sido cruzada irrevogavelmente, e ambos sabiam disso. Meu Deus, murmurou Gustavo, encostando a testa na dela. O que vamos fazer agora? Sua pergunta continha todas as complicações que eles enfrentariam. Ele era seu chefe. Eles vinham de mundos sociais completamente diferentes. As expectativas da sociedade, os julgamentos dos outros. Mas naquele momento, com o sabor dos lábios dela ainda nos seus e o calor do corpo dela tão perto, nenhuma dessas complicações parecia importante. Eu não sei, respondeu Marina honestamente, mas eu sei que não quero voltar a fingir que não sinto o que sinto por você. Suas palavras foram como música para os ouvidos de Gustavo, que percebeu que aquela mulher corajosa estava disposta a enfrentar todas as dificuldades que viessem apenas para explorar o que haviam encontrado juntos. Então, não vamos voltar atrás, ele decidiu, pegando as mãos dela nas suas. Eu não sei como vamos fazer funcionar, mas eu quero tentar. Eu quero ver para onde isso nos leva. O compromisso mútuo de lutar pelo que haviam encontrado foi selado com outro beijo, este mais profundo e promissor do que o anterior, cheio de esperança e determinação. A noite de São Paulo os envolvia como um manto protetor, enquanto planejavam como navegar pelas águas complicadas que os esperavam. Eles decidiram que levariam as coisas um dia de cada vez, que encontrariam momentos para se conhecerem melhor sem comprometer o trabalho de Marina, que explorariam aquela conexão extraordinária, independentemente das opiniões dos outros. Meu coração esteve adormecido por anos, confessou Gustavo, beijando suavemente a testa dela. E você o despertou em uma única noite. Eu não vou te deixar ir agora que te encontrei. Marina sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas, um contraste lindo com as lágrimas de dor que ela havia derramado horas antes naquele mesmo lugar. Eu nunca pensei que alguém como você poderia me amar, ela murmurou, e ele a interrompeu suavemente. Não alguém como eu, Marina. Eu, Gustavo, o homem que você despertou esta noite, que você fez se sentir completo pela primeira vez em sua vida. Enquanto se despediam com a promessa de se verem no dia seguinte, ambos sabiam que haviam encontrado algo extraordinário juntos. Rafael, o homem que a rejeitou tão cruelmente, foi, involuntariamente, o arquiteto de sua felicidade ao não comparecer àquele encontro. O destino conspirou para colocá-los exatamente onde precisavam estar, no momento exato em que ambos estavam prontos para se abrirem ao amor verdadeiro. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Como duas pessoas de mundos tão diferentes poderiam construir um futuro juntas sem que a sociedade os destruísse no processo? Os dias que se seguiram àquela noite mágica foram como viver em um sonho lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Marina chegava todas as manhãs à mansão de Gustavo com o coração acelerado, sem saber exatamente como agir agora que tudo havia mudado entre eles. Na primeira segunda-feira após o encontro no restaurante, ele a esperava na cozinha com uma xícara de café preparada exatamente como ela gostava, um detalhe que a surpreendeu porque ela nunca havia mencionado suas preferências. Bom dia, linda, ele lhe disse com um sorriso que a fez derreter completamente, e quando se aproximou para lhe dar um beijo suave nos lábios, Marina sentiu que seu mundo inteiro se reorganizava em torno daquele momento perfeito. Durante as 2 semanas seguintes, eles desenvolveram uma rotina secreta.
Ela trabalhava como sempre durante o dia, mas à noite, depois que seu horário de trabalho terminava oficialmente, eles ficavam juntos na varanda da mansão, conversando por horas, conhecendo-se em níveis que nunca haviam imaginado ser possíveis. Gustavo cancelou reuniões importantes apenas para passar tempo com ela, algo que ele jamais havia feito por mulher alguma. Eles compartilhavam refeições íntimas preparadas por ele mesmo, que descobriu que cozinhar para Marina lhe dava uma felicidade simples que todas as suas conquistas empresariais nunca haviam conseguido proporcionar. Cada conversa os aproximava mais. Cada beijo os fazia se sentir mais completos. No entanto, nem tudo era perfeito em seu pequeno paraíso secreto. Marina lutava constantemente contra a voz em sua cabeça que lhe dizia que aquilo era bom demais para ser verdade, que um homem como Gustavo acabaria se cansando de brincar com ela e voltaria para seu mundo de mulheres sofisticadas e relacionamentos convenientes. "O que você pensa quando fica tão calada?" Ele perguntou em uma tarde enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, notando a expressão pensativa que às vezes cruzava seu rosto. Marina hesitou por um momento antes de ser honesta. "Penso no que acontecerá quando você se cansar disso", ela confessou, parando ao lado da fonte central. "Quando você perceber que eu sou apenas uma garota simples que não se encaixa em seu mundo real." Suas palavras o atingiram como um tapa, e Gustavo percebeu o quanto os anos de ser tratada como se não fosse suficiente haviam prejudicado sua autoestima. "Marina, olhe para mim", ele pediu, segurando o rosto dela entre as mãos, com aquela gentileza que a desarmava a cada vez. "Meu mundo real é você. Todo o resto é apenas teatro, obrigações, um papel que eu interpreto porque é esperado de mim." "Mas isto", ele disse, apontando para o espaço entre eles, "isto é a coisa mais real que eu já tive na minha vida." Seus olhos cinzentos brilhavam com uma sinceridade que a tranquilizou, mas as inseguranças de uma vida inteira não se curavam com palavras bonitas, por mais honestas que fossem. Gustavo também enfrentava suas próprias batalhas internas. Seus pais haviam começado a pressioná-lo novamente sobre o casamento, sugerindo candidatas apropriadas de famílias conhecidas do círculo social de São Paulo. Sua mãe havia organizado um jantar com a filha de um sócio comercial, uma mulher formada em direito com conexões políticas, que seria perfeita para expandir os negócios da família. "Não me interessa, mãe", ele havia dito com firmeza durante uma ligação tensa. "Eu já te disse que quando eu estiver pronto para casar, eu escolherei minha esposa." Sua recusa causou um escândalo familiar que ainda reverberava com ameaças veladas sobre seu futuro na empresa e sua herança. Mas toda vez que ele olhava para Marina, toda vez que a via rir ou a ouvia cantar suavemente enquanto ela trabalhava no jardim, sua resolução de proteger o que eles haviam construído juntos se fortalecia. Uma noite, enquanto jantavam na varanda sob as estrelas, ele pegou a mão dela e lhe fez uma promessa que mudaria tudo. "Marina, eu quero que você saiba de algo. Não importa quanta pressão minha família exerça, não importa quais obstáculos enfrentemos, eu não vou te deixar ir. O que temos é muito precioso para sacrificar pelas expectativas dos outros." Suas palavras foram como um bálsamo para o coração inseguro dela, mas também uma declaração de guerra contra um mundo que não os aceitaria facilmente. A prova de fogo chegou 3 semanas após o primeiro encontro no restaurante. Gustavo havia sido convidado para um evento de caridade de alto nível, o tipo de ocasião social onde sua ausência seria notada e criticada. Por dias, ele lutou com a decisão de comparecer sozinho ou arriscar-se a levar Marina como sua acompanhante oficial, sabendo que fazê-lo seria equivalente a anunciar publicamente seu relacionamento. "Eu quero que você venha comigo",
Ele lhe disse finalmente, em uma tarde enquanto ela regava as flores do jardim da frente. Eu quero que o mundo saiba que a mulher mais incrível de São Paulo é minha. Marina deixou cair a mangueira, sentindo que suas pernas não a sustentariam. Gustavo, eu não posso, ela murmurou, o medo evidente em sua voz. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não saberei como me comportar, o que dizer, como me vestir. Eles vão perceber imediatamente que eu não sou como eles. Sua reação não o surpreendeu, mas ele esperava que 3 semanas de amor e apoio constante tivessem fortalecido sua autoconfiança. Eu não quero que você seja como eles, ele respondeu, aproximando-se e a pegando em seus braços. Eu quero que você seja exatamente como você é. Você é mais real, mais genuína, mais linda do que qualquer mulher que estará naquela festa. E se eles não conseguirem ver isso, o problema é deles, não nosso. A fé inabalável dele nela foi a âncora de que ela precisava para manter a compostura. Depois de 2 dias de debate interno e longas conversas noturnas, Marina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Eu vou com você, ela disse, a voz trêmula, mas decidida. Se você realmente acredita que eu posso fazer isso, se você realmente acha que eu valho a pena todo o drama que isso vai causar, então eu vou. O sorriso que iluminou o rosto de Gustavo foi tão radiante que poderia ter iluminado toda a cidade. Você vale tudo, Marina, ele a assegurou, beijando-a com uma paixão que falava de promessas futuras e sonhos compartilhados. Você não apenas vale o drama, você vale que eu mude toda a minha vida por você. Naquela noite, eles fizeram planos detalhados. Ele contrataria uma personal stylist para ajudá-la a se preparar. Ele lhe compraria um vestido que a fizesse se sentir como a rainha que ela era para ele. E eles enfrentariam juntos qualquer reação que viesse. Amanhã à noite, ele murmurou contra os lábios dela. Amanhã à noite, toda São Paulo saberá que Gustavo Ribeiro está profundamente apaixonado pela mulher mais extraordinária do mundo. Suas palavras foram como um feitiço mágico que transformou o medo de Marina em determinação. Pela primeira vez em sua vida, alguém estava disposto a arriscar tudo por ela, e isso lhe dava a coragem de que precisava para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Juntos, eles podiam conquistar o mundo inteiro. Estarão eles prontos para a reação do mundo quando aparecerem juntos em público, ou esta será a prova que destruirá seu amor de conto de fadas? A noite da festa de caridade chegou como um furacão de nervos e emoções conflitantes. Marina passou o dia inteiro em um spa exclusivo, onde a stylist de Gustavo a transformou em uma versão de si mesma que ela nunca imaginou ser possível. Seu cabelo caía em ondas glamurosas que emolduravam seu rosto perfeitamente. Sua maquiagem realçava suas melhores características sem esconder sua beleza natural. E o vestido que Gustavo havia escolhido para ela era uma obra de arte em seda dourada que a fazia parecer uma deusa. Quando ele a viu descer as escadas da mansão, ficou literalmente sem palavras. Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, ele murmurou, sua voz rouca de emoção. E Marina pôde ver em seus olhos que não era um exagero romântico, mas a verdade absoluta de sua perspectiva. Durante a viagem em seu carro elegante até o hotel onde o evento era realizado, Gustavo não soltou a mão dela por um segundo, como se quisesse transmitir toda a sua força e confiança através do contato físico. Aconteça o que acontecer esta noite, ele disse enquanto se aproximavam do hotel. Eu quero que você se lembre de que é extraordinária, que merece estar lá tanto quanto qualquer outra pessoa, e que eu estarei ao seu lado, não importa o quê. Suas palavras foram como um escudo protetor em torno do coração nervoso de Marina. A entrada no evento foi como caminhar diretamente para os leões. Os fotógrafos ficaram loucos quando viram Gustavo Ribeiro, um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo,
chegar de braço dado com uma mulher desconhecida que claramente não pertencia ao seu círculo social habitual. Os flashes das câmeras o cegaram momentaneamente, mas Gustavo manteve o braço firmemente em volta da cintura de Marina, guiando-a com segurança pela multidão de curiosos. Quem é ela? De onde ela veio? Será a nova namorada dele? As perguntas voavam ao redor deles como abelhas furiosas, mas Gustavo as ignorou completamente, focado apenas em fazer com que Marina se sentisse confortável e protegida. Uma vez dentro do elegante salão de baile, os olhares foram ainda mais intensos. As mulheres da alta sociedade a estudavam dos pés à cabeça com olhos críticos, claramente tentando localizá-la em seu mapa social e fracassando na tentativa. Os homens, por outro lado, não conseguiam parar de olhá-la com admiração evidente, o que fez Gustavo se sentir orgulhoso e protetor ao mesmo tempo. Respire, linda, ele sussurrou em seu ouvido. Você é a mulher mais elegante de todo este lugar. A fé inabalável dele nela foi a âncora de que ela precisava para manter a compostura. Quando começaram a caminhar pelo salão, Gustavo apresentou Marina a conhecidos e sócios comerciais, com um orgulho que era impossível de esconder. E gradualmente, ela começou a relaxar e a mostrar sua personalidade natural e encantadora. A verdadeira surpresa da noite veio quando Dona Patrícia, a matriarca indiscutível da sociedade paulistana e mãe de uma das ex-namoradas mais proeminentes de Gustavo, se aproximou de sua mesa durante o jantar. Querido Gustavo, ela disse com aquele sorriso gélido que as mulheres de sua classe haviam aperfeiçoado por gerações. Você não nos apresentou a sua acompanhante. O veneno em sua voz era sutil, mas inconfundível. E Marina sentiu que encolhia por dentro. Mas antes que Gustavo pudesse responder, Marina se levantou com uma graça que surpreendeu até a ela mesma. Eu sou Marina Silva, ela disse com um sorriso genuíno e caloroso. É um prazer conhecê-la, Dona Patrícia. Sua simplicidade e autenticidade contrastaram tão acentuadamente com a artificialidade do ambiente que causaram um efeito inesperado. Dona Patrícia se viu genuinamente intrigada por aquela mulher que não jogava os jogos sociais habituais. O que você faz, querida? Ela perguntou, esperando claramente uma resposta que pudesse usar para classificá-la e possivelmente a destruir socialmente. Eu trabalho com serviços domésticos, respondeu Marina sem vergonha, e tenho muito orgulho do trabalho que faço. Sua honestidade brutal deixou Dona Patrícia sem palavras por um momento, mas então algo extraordinário aconteceu. A mulher começou a rir, uma risada genuína que ninguém esperava. Meu Deus, que refrescante! Ela murmurou. Faz anos que eu não conhecia alguém tão real. A troca de palavras se tornou o assunto de toda a festa. À medida que a noite avançava, Marina se sentia cada vez mais confortável, sendo exatamente quem era. Ela não tentou imitar os modos sofisticados das outras mulheres. Não fingiu conhecer referências culturais que lhe eram estranhas, não se desculpou por sua origem humilde. Em vez disso, ela deixou sua personalidade natural brilhar. Seu riso contagiante, seu interesse genuíno pelas histórias dos outros, sua capacidade de fazer as pessoas se sentirem confortáveis e valorizadas. Gradualmente, ela se viu cercada por um grupo de admiradores que estavam fascinados por sua autenticidade em um mundo cheio de pretensões. É incrível, ela murmurou para Gustavo durante uma das danças. Eu pensei que eles me odiariam, mas alguns deles parecem quase com inveja de que eu possa ser eu mesma tão facilmente. Gustavo a fez girar na pista de dança, seu coração transbordando de orgulho pela mulher extraordinária que ele tinha em seus braços. Eles te amam porque você é real, ele disse.
Porque em um mundo cheio de máscaras e atuações, você é genuína. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. A revelação atingiu os dois ao mesmo tempo. Não era Marina quem precisava mudar para se encaixar no mundo de Gustavo. Era o mundo que precisava de mais pessoas como ela. Ao final da noite, quando os jornalistas pediram uma foto oficial como casal, Gustavo não hesitou por um segundo. Esta é Marina, ele anunciou com voz clara e orgulhosa. A mulher mais extraordinária que eu já conheci e a que mudou minha vida completamente. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atenção da mídia e mudanças dramáticas em suas vidas. As fotos da festa apareceram em todas as revistas de sociedade e a história de Cinderela moderna de Marina cativou a imaginação do público. Gustavo enfrentou pressões familiares intensas, mas sua determinação de proteger e honrar seu amor por Marina se tornou mais forte a cada obstáculo. 6 meses após aquela primeira noite no restaurante, ele a pediu em casamento no mesmo lugar onde eles se conheceram de verdade, com um anel que pertenceu à sua avó e uma promessa de amar um ao outro, não importando o que o mundo dissesse. Marina Silva, ele disse, ajoelhando-se na mesa perto da janela, enquanto as lágrimas escorriam pelas bochechas dela. Você me faria a honra de ser minha esposa, minha companheira de vida e a rainha do meu coração para sempre? O sim dela ecoou por todo o restaurante, selando um amor que começou com dor e humilhação, mas que se transformou na história mais linda de suas vidas. 2 anos depois, Marina e Gustavo renovaram seus votos de casamento em uma cerimônia íntima no jardim de sua casa, cercados pelas famílias de ambos, que haviam aprendido a amar um ao outro. Sua pequena filha, Sofia, brincava entre as flores que Marina havia plantado com suas próprias mãos, lembrando-os todos os dias de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Naquela noite, como em todas as noites dos últimos 2 anos, eles dormiram nos braços um do outro, agradecidos ao destino que os uniu no momento perfeito de suas vidas. O amor deles provou que quando 2 corações estão destinados a ficar juntos, nenhuma barreira do mundo pode separá-los para sempre. Se esta história emocionou você, deixe no seu comentário sobre qual parte você mais gostou e compartilhe este vídeo com alguém que acredite no poder do amor verdadeiro. Deixe seu comentário. Queremos saber. Você já sentiu que o seu erro se tornou o seu maior acerto de destino? Que Deus abençoe seu coração e permita que você encontre aquela pessoa especial que veja sua luz interior, não importa de onde você venha ou para onde você vá. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar acreditando em milagres.